Você já parou para pensar quanto você precisaria investir todo mês para viver de dividendos em 10 anos? Quanto você precisaria investir por mês hoje para se aposentar em 10 anos? Se esse é o seu sonho, fica comigo porque hoje eu vou te mostrar, de forma simples e prática, como calcular o valor que você precisa investir para construir essa sua liberdade financeira. Então já se inscreve aqui no canal, deixa aquele likezinho na parceria para você ficar sabendo de tudo. Viver de dividendos significa você ter uma renda mensal advinda dos seus investimentos, ou seja, o seu dinheiro trabalha para você, te gerando uma renda ali todos os meses. E o nosso objetivo aqui é saber o quanto você precisaria investir nesses 10 anos para que a renda gerada pelos seus investimentos pague todas as suas contas. E para isso a gente vai precisar de 3 coisas: tempo, consistência nos aportes e boas escolhas dos investimentos. Agora, para que a gente consiga fazer os cálculos, a gente precisa aqui estipular um valor, definir quanto você gostaria de receber por mês. Qual seria o valor que pagaria todas as suas contas? Então eu vou partir do pressuposto que R$5.000 sejam suficientes para pagar todas as suas contas mensais. E antes que você me pergunte sobre a inflação, já que os R$5.000 de hoje não terão mesmo o mesmo poder de compra daqui a 10 anos. Eu te digo que os ativos que nós vamos escolher aqui para investir se valorizam muito acima da inflação no longo prazo, de modo que você não terá nenhuma perda do poder de compra do seu patrimônio. Quando a gente chegar na nossa lista dos ativos, a gente vai comparar o crescimento de cada ativo com a inflação no período de 10 anos aqui, para isso ficar bem claro para você. Bom, então retomando aqui, como a gente estipulou o valor de R$5.000 por mês, então a gente precisa, obviamente, de R$60.000 por ano. Agora, para que a gente consiga simular aqui, a gente precisa estabelecer a rentabilidade média. Então nós vamos assumir aqui que a nossa carteira de investimentos como um todo tem um crescimento médio de 10% ao ano, que é um retorno extremamente conservador. E eu vou te mostrar agora por que 10% ao ano de crescimento é um resultado conservador e totalmente possível. Eu listei aqui alguns ativos para montar nossa carteira aqui do nosso exemplo. E vou te mostrar a valorização de cada ativo no período de 10 anos e a gente vai tirar uma média de rendimento dessa carteira para que você tenha uma ideia aí de rentabilidade. E também coloquei aqui a inflação do período para você poder observar a rentabilidade da carteira versus a inflação. Então bora lá, eu vou colocar aqui na tela para você a lista dos ativos com os respectivos rendimentos. Mas olha, isso aqui não é recomendação de compra não, hein? Não é para você pegar essa lista e sair comprando. Isso aqui é para fins didáticos, somente para te mostrar que 10% de rentabilidade ao ano, no longo prazo, é um resultado super tranquilo. E que também os ativos se valorizam mais que a inflação. Agora deixa eu te explicar o que nós temos aqui nessa lista. Eu lancei aqui na lista algumas ações, alguns fundos imobiliários e renda fixa. Aqui você pode observar que a gente tem a coluna crescimento em 10 anos e crescimento anual. O que é isso? Esse crescimento em 10 anos foi o que a empresa cresceu nos 10 anos anteriores, no passado. Significa que a empresa vai crescer a mesma coisa nos próximos 10 anos? Ninguém sabe. Pode crescer mais ou menos, não tem como saber. Quem falar que sabe está contando mentira para você. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Essa é a máxima da bolsa. Grava isso. Só que como o futuro ninguém sabe, a gente só tem o passado para se basear. A gente só tem os dados históricos para analisar e com eles a gente tenta projetar alguma coisa para o futuro. Então é exatamente isso que eu quero trazer para você aqui. Eu lancei aqui todos os ativos da carteira do nosso exemplo e lancei aqui o crescimento que todos esses ativos tiveram em 10 anos. E tiveram, tá? Passado. E também lancei aqui para a gente comparar a inflação do mesmo período. E qual período é esse? Dos 10 anos anteriores. Porque assim como os ativos, a gente também não sabe qual vai ser a inflação no futuro. E com base no que aconteceu nos últimos 10 anos, a gente pode verificar aqui que a nossa carteira cresceu 261%, enquanto a inflação foi de 69,42%. Então, o crescimento dos ativos supere muito a inflação do período de 10 anos, de modo que o seu dinheiro não vai perder poder de compra daqui a 10 anos, se tiver investido em bons ativos, obviamente. Se a gente analisar aqui a coluna crescimento em 10 anos versus inflação em 10 anos, ativo por ativo, você vai reparar aqui que todos os ativos tiveram um crescimento muito superior à inflação. E olha aqui, Banco do Brasil, por exemplo. Teve um crescimento no período de 10 anos de 276% contra 69,42% da inflação. Cresceu quase 4 vezes a inflação do período. Ah, importante.
Todas essas informações sobre crescimento dos ativos e da inflação no período de 10 anos foram retiradas do site Investidor 10. A nossa fonte de dados aqui foi o Investidor 10. Conforme está na tela aí para você ver. A rentabilidade de Banco do Brasil, 276, frente à inflação, 69,42%. Deixa eu voltar nossa lista de ativos aqui para a tela. Por que eu listei os ativos e os respectivos rendimentos dos últimos 10 anos? Para a gente poder projetar o rendimento futuro. Então aqui a gente pode verificar que a rentabilidade média anual dessa nossa carteira, com base nos últimos 10 anos, foi de 26,38%. Só que como a gente não sabe se esses resultados vão se repetir no futuro, inclusive pode ser menor ou maior que 26%. Mas como nós não sabemos, a gente vai assumir que a rentabilidade futura anual será de 10%. E isso aqui é uma projeção extremamente conservadora. Nos últimos 10 anos, essa carteira teve um rendimento médio aí de 26% ao ano. E a gente está considerando 10% para o futuro, menos da metade. Tem empresa que paga 10% de dividendos, sem contar a valorização do ativo. Então, calcular 10% de crescimento mais dividendos é extremamente conservador. Mas eu prefiro fazer projeções mais conservadoras mesmo. Porque a chance de o resultado ser dali para cima é muito grande. Bom, então agora que a gente já viu que o crescimento anual que a gente vai projetar é de 10%, e a gente sabe também que a inflação não será um problema para nós, já que todos os ativos cresceram muito mais que a inflação, vamos partir direto aqui para a nossa simulação. Para que você tenha uma renda mensal de R$5.000 por mês, R$60.000 por ano, já que a nossa carteira rende 10% ao ano, você vai precisar acumular um patrimônio de R$600.000. 600 mil rende 10%, 60 mil por ano, 5 mil por mês, certo? Então, para você acumular R$600.000 em 10 anos, 120 meses, você precisaria aportar por mês R$2.912. E desses R$600.000 de patrimônio que você acumulou, você colocou de dinheiro seu, dos seus aportes, R$349.000. O restante foi o efeito dos juros compostos multiplicando seus investimentos. R$2.900 por mês é muito? É pouco? Aí é você que vai me dizer. De repente, se for um casal que os dois trabalhem, ganhem R$5.000 cada um, renda familiar ali de R$10.000, de repente você tirar R$2.900 para esse grande objetivo de 10 anos, que vai te render frutos a vida inteira, talvez seja possível. Mas obviamente que para atingir um patrimônio de R$600.000 em 10 anos, para te garantir aí esses R$5.000 por mês, é uma meta agressiva. Então não tem outro jeito. Você precisa ser agressivo nos aportes, agressivo na disciplina, agressivo na constância. Não tem caminho fácil. Mas olha o resultado disso. Pô, quem não quer se aposentar em 10 anos? 10 anos passam muito rápido, quando você vê já foi. E aí se você fez esse sacrifício, você vai chegar ao final desses 10 anos com uma condição completamente diferenciada. Uma qualidade de vida que poucas pessoas no Brasil têm. E olha que interessante. Você vai investir R$2.900 por 10 anos, depois disso você para de aportar os R$2.900 e passa a receber R$5.000 por mês para o resto da vida. E esses R$5.000 de rendimento que você teria daqui a 10 anos são corrigidos. A gente viu aqui que os ativos rendem muito mais que a inflação. Então se a inflação for a mesma dos 10 anos anteriores, 69,42%, para você manter o poder de compra desses R$5.000 de hoje, você precisaria de R$8.471 daqui a 10 anos. E certamente você terá um valor bem maior que esse, já que todos os ativos da nossa lista, todo bom investimento se valoriza mais que a inflação. Agora uma simulação bônus para você aqui. Suponhamos que você tenha condição de aportar um pouco mais. Você consegue aportar R$5.000 por mês. Vamos ver como fica esse cenário? E olha só, você aportando R$5.000 por mês, com rendimento de 10% ao ano, conforme a nossa simulação anterior, você chegaria ao final de 10 anos com um patrimônio de R$1.030.000, o que te geraria uma renda anual de R$103.000, R$8.583 por mês, corrigido, sem perder poder de compra no final desses 10 anos e para o resto da vida. E olha só, você vai aportar R$5.000 durante 10 anos. Após esses 10 anos, você vai parar de aportar esses R$5.000 e passa a receber R$8.580. É interessante ou não é? Agora, é fácil? Evidente que não. Você vai precisar de muita disciplina para conseguir aportar durante 10 anos, mês a mês,
sem falhar esse valor que você se propôs. Muitas vezes, você vai precisar baixar o seu consumo para fazer sobrar para que você consiga aportar. E é isso mesmo. Para se chegar a grandes resultados como esse, são necessários grandes esforços, não tem outro jeito. Você não vai encontrar caminho fácil na bolsa. Mas uma coisa eu posso falar para você aqui. O resultado que você vai ter lá na frente compensa todo esse esforço. Importante ressaltar aqui que, embora o escopo desse nosso vídeo seja atingir R$5.000 em 10 anos, mas você pode começar a investir com qualquer valor. Para você ter uma ideia, você pode começar com R$10 por mês se você quiser. Tem fundo imobiliário base 10 que custa isso. E eu te sugiro fortemente a começar. Comece aí do jeito que você pode. Porque a única forma que você tem para mudar de vida no futuro é investindo. Não tem outro jeito. Porque se você trabalhar e consumir todo o seu salário, seja ele qual for, um grande salário ou um pequeno salário, se você fizer isso, se você consumir tudo, você vai estar fadado a trabalhar a vida inteira para sobreviver, para pagar conta. E detalhe, fazendo isso, você está colocando a estabilidade sua e da sua família na mão de terceiros, já que você não controla o resultado do seu trabalho ou da sua empresa. Você depende do seu chefe te manter na empresa ou dos seus clientes, que são situações que a gente não controla. Então a única forma de você ir se descolando dessas incertezas, parar de depender ou depender menos desses fatores que você não tem controle, é ter uma renda pingando na sua conta todo mês, independente de qualquer coisa. E como se consegue isso? Investindo. E a grande vantagem dos investimentos é que você pode começar aos poucos, ir construindo seu patrimônio aos poucos, devagarinho, do jeito que você consegue aí. Como você precisa do fator tempo, por juros compostos multiplicar os seus investimentos, quanto antes você começar, melhor. E quanto mais você conseguir aportar, melhor também, porque mais longe você chega lá na frente. Bom, era isso. Espero que você tenha curtido esse conteúdo que eu trouxe aqui para te instigar, para te incentivar mesmo a começar a investir. E se você gostou, se você curtiu, não perde a chance, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like na parceria para você seguir recebendo tudo que a gente produz aqui. Valeu demais, tamo junto e até a próxima.